necessariamente trata das ideias, das atitudes, das ações e propicia o entrelaçamento da vida de uma pessoa com a sua época e com a interpretação dos fatos e das coisas. Então, é parte de construção de um trabalho de vida. Sinto-me profundamente feliz por haver participado dessas buscas naqueles dias já longínquos da minha e da sua juventude. Esse livro, por certo, será um documentário. Principalmente, eu diria que a cereja em cima do bolo da obra é os bastidores do espiritismo. E ele narra acontecimentos que se deram nos porões do espiritismo e que trazem profunda relevância e até para a nossa compreensão do espiritismo, ou pelo menos daquilo que deveria ser o espiritismo. Dando-nos uma linha a ser seguida quando queremos conhecer o movimento espírita verdadeiramente. É um trabalho muito especial e o que eu recomendo a leitura. E nesse livro, César nos traz a sua larga experiência. Isso é muito bom para todos nós que somos aprendizes. Perry também é um aprendiz. É um aprendiz que executa uma tarefa, que executou uma tarefa e que executa até hoje com as suas palestras, com as suas viagens espíritas, enfim. Perry, bem a exemplo de Galileu, ele continua se movendo. É um trabalho admirável. E aí, sem dúvida nenhuma, ficou claro que era necessário fazer um entrelaçamento, né, das várias nuances da nossa existência, desde a valorização da família, dos nossos ascendentes, as experiências profissionais, as experiências espíritas, o conhecimento do mundo. E agora com este livro, nos trazendo grandes reflexões, grandes experiências. Aqueles momentos foram momentos desafiadores. Uma vez que a obra deixa bastante claro alguns tantos desvirtuamentos que se deram na doutrina dos espíritos. Eu diria que o livro é mais do que uma necessidade, é uma obrigação para quem quiser entender o que é o espiritismo e principalmente o que tem sofrido o espiritismo no Brasil. Que aproveitem para beber nesta água cristalina das exemplificações e experiências dessa época. Formulo votos do coração e do pensamento para que a obra atinja o seu mistério, consolar, iluminar e historiar as dificuldades, as alegrias, os desafios que constituem o empreendimento em torno de todo o ideal de enobrecimento humano. É por isso que o livro ficou assim mais denso, mais longo, para que reunisse todas essas experiências de uma vida que tem sido relativamente longa já. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Memórias e Reflexões, sempre conversando com César Perry de Carvalho sobre suas memórias e que também é a memória do movimento espírita brasileiro, né? Ele que dirigiu as duas maiores instituições do Brasil, a FEB e a USE, e conheceu os bastidores do espiritismo, né? Por dentro, né? Os meandros
deste nosso amado, mas também, às vezes, complicado movimento espírita. Então, é um programa de memória já. E sempre uma delícia, né? Muito agradável conversar com o seu César Pérez. Pessoal, eu só quero dizer que eu tenho 4 programas semanais, na terça, na quarta, na quinta e no domingo, toda semana, 4 programas. Na terça, quinta e o do domingo. E aos sábados, temos os programas mensais, como esse aqui na noite de hoje. Todo sábado tem um programa diferente. Ah, eu queria aqui lembrar que na quinta-feira última tivemos o programa Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec, com Dona Heloísa Pires. Amanhã, no domingo, convido a todos, teremos o programa Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com o historiador e biógrafo de Bezerra, Luciano Pai Filho, né? E cada sábado temos um programa mensal. Então, não deixem de ver, não é aos sábados, programas mensais, mas semanalmente, né? A terça, a quarta, a quinta, o domingo, não é? É um esforço grande. Todos os programas sobre a memória do Espiritismo, ok? Então, vamos iniciar a nossa reunião com a prece, o nosso programa, elevando o pensamento a Deus, agradecer por essa oportunidade de mergulho na historiografia do Espiritismo, através de um dos seus personagens mais marcantes nessa quadra do Espiritismo no Brasil, há algumas décadas, César Pérez de Carvalho. Possamos extrair dele algo interessante para o público que assiste, mas algo importante para a memória, para a história do Espiritismo no Brasil, e ficar gravado nessa película, nessa live, à disposição de todos nos dias do futuro. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Bem, pessoal, sem mais delongas, vou colocar o César Pérez aqui. Tá? 2 minutinhos só. Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Memórias e Reflexões, mas, como eu falei, são as memórias do César Pérez de Carvalho, mas também, em grande parte, são as memórias do movimento espírita brasileiro, né? Seu César dirigiu as 2 maiores instituições espíritas do Brasil e conhece os bastidores, os meandros do movimento espírita, e muita coisa é dita nesses programas, e nos baseamos no livro de memórias, a biografia do César Pérez, Pelos Caminhos da Vida, Memórias e Reflexões, que seu César me presenteou no passado, quando eu entrevistei pela primeira vez, e tive a ideia de convidar seu César para a gente extrair o conteúdo aqui dessa obra verdadeiramente notável, né? Quem puder, adquira, porque aqui tem muita coisa que a gente passa a entender sobre o movimento espírita brasileiro, né? Mas, seu César Pérez, boa noite. Como vai aí em São Paulo? Tudo bom? Boa noite, Bruno. Graças a Deus, tudo bem aqui em São Paulo, em nossas atividades, tudo correndo aí de uma forma bastante satisfatória. Estamos à disposição aí para o diálogo de hoje. Eu tenho acompanhado as suas postagens, viu? Ainda não vi, vou ver o filme Napoleão, que César Pérez, né, fez um texto muito bom. O senhor indica o filme, né, seu César? Indico, sim. Realmente ele faz alguns recortes, né, sobre a vida de Napoleão, mostrando algumas nuances, algumas interpretações que normalmente não são tão conhecidas do público. Então, vale a pena conhecer. E nesse artigo que você fez referência, eu acrescento ali uma visão histórica também relacionada com o caso e uma espiritual, né, a partir de transcrição de trechos de livro de Emmanuel e de Irmão X pela psicografia de Chico Xavier. Eu repassei aqui para todos os grupos, viu? O senhor coloca no Facebook e também passa pelo WhatsApp, facilita muito. Mas, seu César Pérez, vamos para as suas memórias, né? Hoje é um assunto
assaz interessante, né? Sobre uma gestação interrompida e um recado espiritual. Tá? É um tema que versa também sobre a reencarnação. Seu César, me permita fazer uma pergunta ao senhor. Quantos rebentos, quantos filhos o senhor tem? É, eu e a Célia, nós temos 3 filhos, né? Que já se encontram aí numa idade bem madura nessa altura do acontecimento. César Pérez de Carvalho. Não está enganado, não. Não são 4 filhos, não. Olha, a primeira, que seria uma menina, foi uma gestação espontaneamente interrompida numa fase adiantada, né? Seu César, eu queria fazer essa referência, porque daqui a pouquinho a gente vai ver que há um pedido do plano espiritual e sempre dizendo a seu César, né? São 4 filhos, não são só 3, né? Isso é até um pedido, né? E É um pedido do próprio Espírito. E é uma passagem belíssima, a mais linda do programa da noite de hoje, que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? Mas, seu César, primeira pergunta, Dona Célia fica grávida, não é? Então, naquele tempo, não tinha essa coisa de saber o gênero antes. Não. Então, vocês escolheram 2 nomes, né? Augusto e Lívia. Sim. Augusto, o imperador, e Lívia, por causa dos romances, né? De Germana. Xavier, há 2000 anos. É. Mas me diga uma coisa, se eu veio saber depois, né? Que Lívia tinha uma relação, o nome Lívia, com o imperador Augusto também, não é? Sim. Como é que foi essa escolha dos nomes? É porque o imperador Augusto, ele teve um novo casamento com Lívia, né? E que foi a sua esposa até a desencarnação dele, teve um papel aí de bastante importância, eu diria que com muito poder no império, né? A atuação de Lívia. E ela era mãe carnal de Tibério, que veio a ser o imperador que substituiu Augusto, inclusive. Mas na nossa seleção do nome, na época, nós havíamos escolhido Lívia em função exatamente do romance Há 2000 anos, que era a filha do senador Públio Lentulus, né? Aliás, isso é importante a gente citar. Lívia era a esposa, vamos corrigindo, do senador Públio Lentulus. E Lívia, esposa do senador, não tinha nada a ver com Lívia, a esposa do imperador. Mas interessante, né? O nome escolhido para o menino tinha uma Lívia na história Sim, também, né? também. Bom, mas vamos lá. Seu César, o senhor e sua esposa viajam para Rio das Ostras, né? Sim. E lá há um problema, acontece um problema na gravidez. O senhor teve que levar a dona Célia para uma cidade próxima, uma cidade pequena. Chegando lá, ambos foram recebidos por um médico e uma enfermeira e que precisava o médico de um suporte maior. E ele pergunta a sua formação na área de saúde, cirurgia na área da odontologia, e ele pede para o senhor participar do processo de retirada do feto, né? O senhor, firme, mas também chocado, vai fazer aquela retirada do fetozinho da menininha. E eu queria que o senhor descrevesse, porque é um momento muito triste quando o senhor retira a menininha, né? Então, a Célia se encontrava ingressando no 6º mês de gestação, que até então tinha sido absolutamente normal, e até com liberação do médico, nós fizemos essa viagem de férias, né? Seria para a residência de um parente, à beira do mar, lá no Rio das Ostras. De repente, ela começou a ter sinais e sintomas estranhos numa noite, e na manhã seguinte havia lá indícios bastante suspeitos, né, de uma possibilidade de aborto. Aí nós nos dirigimos à cidade próxima de Macaé, que é a 20 quilômetros do Rio das Ostras, e lá entramos numa clínica particular e que estava lá o médico, o responsável, e apenas uma enfermeira
e com pouquíssimos, né, pacientes internados. Aí ele verificou que ele tinha que atuar rápido, né, porque identificou que era já um processo de aborto, e nessa hora ele disse, até eu chamar um outro médico vai demorar um pouco. Aí ele perguntou qual era a nossa atuação, e como nós éramos, na época, exercíamos a especialidade de cirurgia bucomaxilofacial, entendíamos, né, de paramentação, de cuidados de asepsia, ele pediu que nós nos paramentássemos e colaborássemos naquilo que ele fosse pedindo. Então, a Célia foi medicada, né, como é natural nesses processos, para facilitar a expulsão do feto, e o nosso papel foi, atendendo a orientação do médico, apenas colaborar nas massagens, né, ou nas pressões abdominais para facilitar a eliminação do feto. E isso aconteceu, e quando ele retirou, né, a criança, e verificamos que era uma menina, e já bem formada, mas já com pequenos sinais de decomposição, quer dizer que o feto já tinha ah, encerrado, né, a sua vida há no mínimo 24 horas. E é nessa altura que nós vimos, inclusive, a fisionomia da menina, né, que nos marcou profundamente. Então, foi um impacto muito grande, né, para o casal, e em seguida estavam ali presentes a minha tia-avó, que na prática era a nossa avó, uma tia, né, que era proprietária da casa de veraneio, e que deram todo o apoio a nós, a Célia, e ficamos lá o resto do dia até ver que estava tudo bem, para retornarmos à casa onde ela guardou o devido repouso. Isso foi um impacto muito grande para a família, porque seria o primeiro neto do meu lado e do lado da Célia, né? Então havia uma expectativa muito grande. E no retorno para nossa residência em Araçatuba, o outro choque, né? É que já havia todo um preparativo, né? De enxoval, de preparação do quarto para o nascimento do primeiro filho. Então isso foi realmente impactante para nós, mas nós fomos recebendo consolo e apoio espiritual, né? De imediato. Seu César, nas suas memórias, né, o senhor não quis declinar o nome da cidade. Eu não vou pedir para o senhor declinar aqui, né? Mas houve algum motivo nesse atendimento médico para o senhor não querer declinar? Não. Não, não houve, cidade de Macaé. Não revelou na obra, revelou aqui. Que na época era uma cidade muito pequena, de mínimos recursos. Hoje mudou de figura, né, em função da exploração do petróleo. Então, Macaé, daqueles anos, que foi janeiro do ano de 1973, não tem nada a ver com a Macaé de nossos dias. Me diga uma coisa, uma pergunta, porque ia nascer uma menininha, não é? Eu sou pai de duas filhas, seu César, né? A minha filha mais velha vai casar ano que vem agora, viu? Tem 24 anos. Seu César, uma pergunta, uma curiosidade. O casal, mas o senhor como pai, né? O primeiro filho, o senhor tinha preferência, menino ou menina? Olha, naquela época não havia é, instrumentos, não havia equipamentos, melhor dizendo, né, para afirmar o sexo da criança. E realmente eu confesso que eu tinha expectativa que fosse um menino, o primeiro filho. Era essa a nossa expectativa. Tá bom. Seu César, a minha expectativa, eu esperava muito uma menina. Eu queria uma menina, a primeira filha, e na segunda gestação, minha segunda filha, eu também queria uma menina, né? Meus amigos não acreditam nisso, viu? Mas, seu César, veja bem, um ano e meio após esse fatídico, não é? Vocês viajaram, não é? Na companhia de seus tios, foram à Inglaterra e, num segundo momento desse périplo, o senhor sozinho com Dona Célia vai à Suíça, à França e à Itália. Ah, me diga uma coisa, no retorno dessa viagem,
vão ter a confirmação que Dona Célia estava grávida, né? O senhor acha que Dona Célia, um ano e meio depois, saindo aqui do Brasil, uma viagem atrativa, isso aí ajudou a diminuir o estresse? E eu pergunto, será também se o espíritozinho reencarnante, esse que viria agora, teria alguma ligação espiritual com essas plagas aí, esses países, né, que você está Sim, perambulando? isso foi, na verdade, comentado, informado por alguns médios, notadamente Divaldo Pereira Franco. Naquela época, nós já tínhamos contato há alguns anos com Divaldo. No nosso período de solteiro, ele era hóspede de nossa genitora em Araçatuba. E depois do casamento, em nosso lar. E, na realidade, você falou um ano e meio, foi menos de um ano e meio depois. É, foi com um ano e um mês de casamento é que nós nos dirigimos para a Inglaterra. E lá ficamos um período na Inglaterra, passando depois pela Suíça, pela França e pela Itália. E quando nós chegamos, né, havia já os indícios de que a Célia estaria grávida, o que foi confirmado, e pelos cálculos, né, do médico, ela, ela engravidou justamente no período que nós estávamos na Inglaterra. E a informação espiritual do Divaldo depois foi de que é, essa viagem, a oportunidade dessa viagem, para o nosso caso, ela foi importante porque facilitou, vamos assim dizer, um certo alívio, né, espiritual, psíquico, né, que facilitou o processo de reencarnação. E que o espírito provavelmente teria ligação lá com aquelas plagas britânicas, né? E porque eu mesmo já sabia disso, né? Que eu tinha alguns vínculos espirituais com a Inglaterra. Então isso foi confirmado, né? Pelo Divaldo, quando ele esteve já outra vez em Araçatuba, quando a Célia estava já num processo de desenvolvimento da gestação, né? Ele deu passe e tudo, e nesse meio de tempo houve a mudança do médico, houve uma nova orientação médica, foi detectado qual era o problema dela e foi providenciado, né, todo tipo de procedimento, de medicação, de cuidados para que a gestação pudesse prosseguir. Isso foi muito interessante, né, todo o apoio que nós fomos recebendo. Seu César Perry, me diga uma coisa, esse espírito dessas plagas aí da Inglaterra, o Daniel, no seu desenvolvimento, né, no seu crescimento hoje, traz no seu psiquismo realmente é um lord inglês? Como é que é o Daniel? O Daniel tem muito da Inglaterra. Olha, de certa forma, sim, né? É, ele sempre se comportou aí como um aristocrata, vamos assim dizer. Mas nós nunca estimulamos, nunca ficamos falando nada, né? E ele acabou, inclusive, seguindo a minha própria carreira, mesmo que eu não tenha forçado, foi espontâneo isso, e vinculando-se ao espiritismo. Então, hoje é uma pessoa madura, né, com filhas, e trabalhando e ligado a uma instituição espírita, Em Brasília, não é, Sucena? em Brasília. Brasília. Meu amigo, aí o casal vai fazer uma visita em Uberaba, não é? Essas circunstâncias, o seu amigo Chico Xavier, cada circunstância dessa é muito especial. E o Chico informa para a dona Célia e para o senhor que havia uma tentativa de reencarnação. A expressão foi essa, né? Uma tentativa. Quando ele autografa um livro para vocês, ele coloca uma estrelinha entre o nome César e Célia, né? O que significado é essa estrelinha? Era o espírito reencarnante
E essa É, tentativa revela a gravidez que foi muito difícil mesmo, né? sim. Então, o Chico, nós estivemos lá em Uberaba, ainda na Comunhão Espírita Cristã, ah, quase 2 meses e meio após o nosso retorno da Europa, né? E relatamos ao Chico a todas essas ocorrências, foi quando ele deu essa resposta, que seria uma tentativa de gestação. E aí, quando ele autografa o livro para nós, veja o que ele escreveu, né? Em novembro do ano de 1973. César, com a estrelinha, e Célia, né? Está aí nesse autógrafo, acho que está bem visível, né? E Perfeito. nesse autógrafo, um grande abraço, né, do Chico, 17 de novembro de 1973. E realmente a gestação, ela precisou de muitos cuidados. Um procedimento médico foi feito, né, para proteger a gestação e uma medicação, e a Célia precisou fazer repouso absoluto. Veja bem, repouso absoluto, sem sair da cama, de janeiro de 1974 até o dia do nascimento do menino. Foi nos primeiros dias de maio de 1974. Então, foi um período de muito sacrifício, de renúncia, vamos assim dizer, da Célia, para que viabilizasse o nascimento do menino. E isso aconteceu, para a satisfação nossa e dos avós e todos os parentes, porque enquanto estava ocorrendo o parto no hospital, ali na sala de espera estava cheio de familiares. Seu César, veja bem, o espírito que ia reencarnar antes do Daniel, a menininha, vários médios, quando visitavam a sua casa, sempre, vários médios, já não é um ou outro, asseveravam que havia um espírito feminino, né, no local, junto de Dona Célia. Agora, foi passando o tempo, seu César, 20 anos depois, um médio de Ribeirão Preto, da mesma forma que os outros médios, asseverou a mesmíssima coisa, a presença daquele espíritozinho, mas só que esse médio de Ribeirão Preto vai mandar um recado carinhoso para o senhor e para a dona Célia, da parte desse espírito feminino, né? Que Sim. recado foi esse, seu César? O recado é o seguinte: ela se identificou, né, como sendo filha nossa, e que não esquecêssemos que ela era uma filha, pedindo desculpas pelo dissabor que ela teria provocado, mas que ela precisava, como espírito, de passar por aquela situação de interromper um processo de reencarnação. E que nós, a Célia e eu, precisávamos também desse tipo de teste, desse tipo de prova. Então, isso foi muito marcante, porque foi um, uma informação espontânea durante uma reunião, que nós fomos chamados de última hora para conhecer essa médium, porque nós morávamos em São Paulo, estávamos de férias em Araçatuba, quando nos convidaram para ir num lar onde estava essa médium. Então, foi muito interessante, né? Toda a circunstância em que surgiu essa mensagem. E depois disso surgiram outras, sabe, Bruno? Outras mensagens, outros recados desse espírito que continua nos acompanhando. Seu César, uma passagem que eu acho belíssima. Veja bem, o casal que vai ter o primeiro filhinho, a gravidez não vinga, e César Perry e Dona Célia vão amadurecendo na temporalidade, né? Então os anos vão passando, 20 anos depois, houve esse contato com o médio, né? Mas, seu César, a vida passa, César Perry e Dona Célia vão envelhecendo. E é verdade que 50 anos depois, a presença desse espírito junto de vocês ainda é notada, e isso é dito a vocês ainda hoje. Sim, e tem um detalhe, né? Naquela época,
a Célia se vinculou, na época que nós estávamos recém-casados e houve a perda daquela gestação, a Célia se vinculou a um trabalho de apoio às gestantes da instituição Nosso Lar, instituição essa que foi fundada por familiares nossos, dirigida por eles, e conosco também lá em Araçatuba. Então, ela montou um trabalho de apoio à gestante, de elaboração de enxoval, e ela desenvolvia aulas, né, de orientação de higiene, de saúde para a gestante. Então, isso é um fato interessante. E, ao mesmo tempo, nós nos vinculamos, ao longo de nossa trajetória, a estudos e desenvolvimento de palestras e até de cursos sobre família. E estivemos vinculados desde a proposta original, que partiu da USE de São Paulo, quando eu era presidente da USE, da criação de uma campanha nacional sobre família. Aí é que surgiu a campanha Viver em Família, Aperte Mais Esse Laço, foi proposta da USE de São Paulo ao Conselho Federativo Nacional, aprovado por lá e implantado em janeiro do ano de 1994. Então, isso foi muito interessante, porque levou a Célia a esse trabalho direto com gestante. A Célia coordenou um curso sobre família também, lá em Araçatuba, no Centro Espírita Luz e Fraternidade, depois na sede da USE, em São Paulo, e participou ativamente no estado de São Paulo, no período da nossa presidência, na disseminação, na implantação dessa campanha Viver em Família. Então, isso tudo tem a ver, não é, com alguma coisa de natureza espiritual. Mas me diga uma coisa, o recado espiritual foi claro, né? O espírito da mochinha precisava passar por isso. Pede desculpas. Eu não estou pedindo para César Pérez revelar aqui em detalhes. E a minha pergunta, seu César, é se o casal, vocês, sabe algum detalhe, a época, onde foi que aconteceu, com riqueza de detalhes ou não? Apenas as informações gerais, quer dizer, nunca nos trouxeram detalhes, né, do que causou, né, porque toda causa, todo efeito tem uma causa, né, e no processo de aprimoramento, de trajetórias reencarnatórias. E aí é um fato muito interessante, porque nós estávamos já residindo em Brasília como diretor da FEB, o presidente da FEB era o Nestor Mazotti, quando a FEB foi convidada a participar de um movimento em defesa da vida. E aí o Nestor nos designou para representar a Federação Espírita Brasileira, e eu e Nestor participamos da fundação do movimento de mobilização nacional em defesa da vida Brasil Sem Aborto, que foi criado em Brasília, né, pelo Jaime e Ferreira. Houve, na época, um grande apoio do deputado Bassuma, né, que era da Bahia, e aí se desenvolveu toda uma campanha em nível nacional, junto às autoridades, tanto na esfera parlamentar, jurídica, como do executivo. E interessante, veja o que aconteceu. Participamos de inúmeras marchas em defesa da vida lá em Brasília, representando a FEB. E por designação também na época do presidente Nestor, nós viemos 2 vezes a São Paulo para participar de eventos públicos na Praça da Sé, em São Paulo, onde foi montado ali um palco enorme, né? A praça é grande, e com um número imenso, né, de pessoas assistindo, de vários segmentos da sociedade civil, religiosa, etc. E aí, quando nós estávamos falando em defesa da vida ali dentro daquele palco e para o grande público, ao mesmo tempo que nós falávamos, nós pensávamos, mas que coisa estranha, o que eu tenho a ver com isso? Né? Numa situação dessa de estar falando aí por uma multidão sobre vida aqui em São Paulo, ao mesmo tempo que pensávamos isso e falávamos, veio uma ideia. Provavelmente foram os desrespeitos à vida em outra passada, em outras vidas. Não necessariamente provocando aborto ou envolvido com aborto, mas talvez participando de outras formas de guerras, chacinas, ou seja, qualquer forma de desrespeito à vida. Então, isso nos ocorreu
no momento em que falávamos, né, ao grande público na Praça da Sé, em São Paulo. Então, veja que a vida vai encaminhando, né, de maneira que você vai fazendo, provavelmente, os acertos ou reacertos de posições de esclarecimento perante ah, os circunstantes, né, onde nós estivemos. Engraçado, seu César, ali ouvindo aqui, o senhor se lembra os desenhos da Roma Imperial da sua infância que o senhor Sim, fazia? Me ocorreu exatamente isso, né? Esse comprometimento seu, não necessariamente com aborto, de outras formas lá na Roma do Império, né? sim, sim, O certo, o amor de várias vidas unia Dona Célia ao senhor também, não é? sim, Então, mas é muito bonita a oportunidade que a vida dá e o senhor lá na Praça da Sé, não é? Então, defendendo a vida, né? Isso é magnífico. exatamente. Mas, seu César, a menina, a moça, lembrou sempre, né? Vocês não têm três filhos, são quatro, né? Me diga uma É, coisa, o senhor se sente pai de uma filha? eu sempre me lembro, né, da fisionomia da criança que eu vi e dos recados que ela transmitiu, né? Registrada, inclusive, por diversos médios. Então, realmente não está esquecida, não. Me permita o atrevimento, a intimidade, seu César, né? Eu tenho impressão, no dia que o senhor deixar o corpo físico, né, ela vai estar lá, entre outros, para receber o senhor, com certeza, né? Com certeza. Meu amigo, Daniel vai nascer. Entre Daniel e os irmãos, Dona Célia vai ter outro aborto, não é? Seu Sim. César, quantos abortos foram realmente? Na realidade, foram três no total, né? No intervalo de cada filho que nascia. Isso mostra aí, né, claramente, né, algumas dificuldades orgânicas que ela apresentava e que precisava, desde que detectada a gravidez, de muitos cuidados, né, médicos. Então, veja que, para que nascessem esses três filhos, nós tivemos que buscar um continuado e bem cercado cuidado médico e, ao mesmo tempo, a Célia tendo que se submeter a vários tipos de tratamento, né? E que levavam, sem dúvida nenhuma, a cuidados e, eu diria, renúncias, né? Por parte dela durante o período de gestação. A menininha Lívia, a moça Lívia, só tem relação com o primeiro aborto, não é? Só. Só, fica bem Só. claro. Os outros dois abortos foram num período aí muito inicial, né, numa fase aí de em torno de quase 2 meses de detecção, né, que estaria no processo de gestação, e nunca houve informação de qualquer espírito relacionado ou reencarnante. Seu César Perry, uma pergunta final diante da beleza, né, da reencarnação e diante da beleza de uma informação espiritual que uma família detém no momento de tristeza, de dor, mas aquele momento de tristeza e de dor, a imortalidade luariza e torna de uma beleza maravilhosa. Né? Mas me diga uma coisa, o Luiz Bassuma, que o senhor citou, deputado, né? Eu me lembro muito naquela campanha lá em Brasília também, uniu-se a ele. Eu acho essa mulher admirável, né? Porque é uma mulher que quem segue a linha política dela, às vezes é a favor do aborto. A senadora Heloísa Helena, que é uma mulher de esquerda, mas era evangélica, e se uniu a Bassuma na época. Acho esse fato digno de nota aqui, não é? Então, para ver que nessa questão não tem campo político, né? De polos divergentes, o Bassuma e a Heloísa Helena porfiando, né? Em defesa da vida. Mas, seu César Ferri, no mundo hoje, alguns governos têm o aborto, né, como política pública, né? De saúde.
Como é que o senhor vê, hoje a gente está em 2023, o aborto ainda corre o risco em alguns países. Recentemente, isso voltou à baila aqui no Brasil. O senhor acha que corremos o risco ainda, ou o Brasil realmente tem uma parede muito firme que aqui essa questão do aborto não vai prosperar? Veja, Bruno, você citou a Heloísa Helena, nós a conhecemos pessoalmente. Ela era enfermeira, né? Ela é enfermeira de profissão original, né? E depois militou na área política com um desempenho importante naquela fase em que foi evitada a aprovação do aborto na Câmara Federal. Ela só foi evitada porque numa comissão prévia de família, depois de Constituição e Justiça, houve a presença maciça de representantes dessa mobilização nacional em defesa da vida, pressionando os deputados e acompanhando as votações, né? E aí, por diferença de um voto, a proposta do aborto não foi aprovada nas comissões e, lógico, não foi levada a plenário. Então, para ver que a participação do povo é importante. Agora, depois disso, a gente vê que em várias partes do mundo, por questões até políticas, ideológicas, o aborto é aprovado. E eu diria, por interesses materiais, empresariais e comerciais. Então, a gente sabia, naquela época, no auge da campanha no Brasil, da pressão de grandes empresas internacionais, né, em instalar o aborto no Brasil, porque criaria uma nova rede, né, de subsistência para essas empresas. E, veja, quando nós já tínhamos saído da FEB, pouco mês depois, nós ainda fomos chamados pelo Conselho Espírita Internacional para participação de um evento internacional em defesa da vida, que foi usada uma sede, um plenário da Câmara Federal em Brasília, e houve o convite de uma líder americana contra o aborto e de representantes do Uruguai. Nos dois países, no Uruguai o aborto foi liberado e nos Estados Unidos, na grande maioria dos estados, porque lá é de acordo com a legislação estadual. Então, o representante do Uruguai mostrou que, apesar do aborto ter sido liberado no Uruguai, muitos médicos se recusavam a fazê-lo, por uma questão de consciência. Nos Estados Unidos, naquela época, nós estamos falando há 8 anos atrás, já havia movimentos no sentido de rever essa liberação do aborto. Da mesma forma que tem estados que chegam a exageros, outros estavam querendo rever. Agora, aqui no Brasil, vira e mexe acontece essa movimentação por parte de alguns partidos e alimentados por algumas ideologias, né? Sem dúvida nenhuma, sempre fundamentado numa ideia imediatista e materialista. Então, o que que a gente está notando? O Brasil tem risco? Sim, tem risco, porque depende dos nossos deputados. Os nossos deputados são escolhidos por quem? Pelo povo. Então, o povo tem que ser mais consciente. O povo tem que ser mais ativo e mais presente para selecionar os seus deputados, não por interesse disso ou daquilo de imediato, pelas suas ideias, pelas suas propostas. É isso que tem que ser lembrado, o papel da cidadania consciente e com uma visão espiritualista e espírita, isso que é importante. Só assim é que nós poderemos evitar a aprovação do aborto no Brasil. Agora, veja bem, mesmo que no caso do aborto ser liberado no Brasil em alguma gradação, em alguma situação, nós temos que lembrar o seguinte: o trabalho não desaparece, porque o nosso trabalho espírita é de educação, é de orientação. Então, nós sempre deveremos manter aquela tônica que deve ser utilizada nos centros espíritas, de esclarecimento sobre a valorização da vida, valorização da nossa reencarnação. Como disse André Luiz, nosso corpo é o maior, é o primeiro empréstimo que nós recebemos de Deus. E nós temos esse compromisso.
Agora, nós temos que também trabalhar na área educativa para prevenir gestações não desejadas. Começa, é prevenção. Então, há orientações, sim, de como se evitar uma gestação de uma forma adequada, prudente, mas com orientação médica. Isso é que é importante. E no caso de existir a gestação, qual orientação médica e espiritual que deve ser adotada, mas não interrompendo a vida. André Luiz é muito claro nos livros psicografados pelo Chico, principalmente no Mundo Maior, onde relata casos, né, da situação complexa e de transtornos, de repercussões de uma gestação interrompida por parte da mulher e também para o espírito que é expulso, né, vamos assim dizer, da possibilidade da vida. Então, o trabalho espírita, ele é grande, ele deve ser feito. E é isso que, infelizmente, nós não estamos vendo, pelo menos, uma manifestação pública, consciente, equilibrada e ostensiva por parte das instituições espíritas e das lideranças espíritas para esclarecermos sobre a inoportunidade do aborto. O senhor está coberto de razão. Seu César Perry, eu vi um programa de televisão onde se encontrava um jornalista espírita conhecidíssimo, onde o debate era sobre o aborto. Ele simplesmente não deu um pio. Não deu um pio. Eu fiquei muito impactado com isso, né? Inclusive até escritor, tem livros escritos, mas, seu César Perry, eu queria lhe perguntar, o senhor falou na cidadania consciente, os espíritas se posicionarem, o povo com a cidadania é o mais importante. Mas o senhor acha ver uma importância também, no momento, ali no Congresso Nacional, a gente ter uma bancada evangélica muito resistente à questão do aborto? Olha, eu sou sincero a dizer que, pela minha experiência, pela minha vivência em Brasília, eu não diria que eu estou de acordo com a bancada evangélica no total, Importante. certo? Mas, especificamente nesse tópico só, e nós espíritas temos que fazer uma outra forma de campanha, é de esclarecer, de orientar, de apoiar. Então, o que que precisa no Brasil? Apoio e orientação para a mulher em geral, especificamente para a mulher que está em processo de gestação. E é isso que falta em nível de saúde pública e falta também em nível de orientação espiritual. Bom, seu César Pérez sempre, né, muito lúcido, muito consciente, e o programa de hoje foi um programa especial, um programa belíssimo. Eu sempre dedico esse programa e, mais uma vez, quero dedicar à minha mãe, que se encontra na vida espiritual, mas com a permissão de César Pérez de Carvalho, eu quero dedicar esse programa de hoje também à Lívia, né? Esse espírito que está aí na vida espiritual sempre, acompanhando seu César Pérez e Dona Célia de perto, né? Meu amigo, o senhor pode fazer a prece final? Sem dúvida. Então, vamos agora, no encerramento desse programa, lembrarmos que nós somos seres espirituais reencarnados. E nessa condição, nós não podemos esquecer das orientações que emanam do mundo maior, registradas por André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, que a reencarnação é um meio, a educação divina é o fim. Peçamos, portanto, aos orientadores espirituais nossos, do blog do Bruno, e a todos esses internautas que nos assistem, para que tenhamos nos nossos lares, onde nós estivermos, a bênção de recebermos a inspiração e o apoio da espiritualidade, para mantermos-nos conscientes e firmes nas nossas lutas de cada dia, onde nós estivermos. Que possa haver paz e saúde entre todos nós.
e que assim seja. Bem, meus queridos irmãos, então, próximo programa, Memórias e Reflexões, no ano bom de 2024, né? Então estaremos aqui. Seu César Perry, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Seu César Perry, quantos filhos o senhor tem? Eu diria que 4, né, nessa realidade. Foi uma boa provocação, mas a gente está atendendo a Lívia, viu? Meu amigo, Feliz Natal, viu? Feliz Ano Novo, viu? Para todos nós. Tudo de bom.